aula de aleitamento materno com uma questão do Revalida de 2015. Uma mulher de 19 anos de idade não fez pré-natal e foi internada na maternidade em trabalho de parto. Nasceu uma criança do sexo masculino e em boas condições. Os exames realizados na admissão da paciente revelaram uma sorologia positiva para HIV. Em relação à amamentação, assinale a alternativa correta. Letra A. Estimular o aleitamento materno sobre livre demanda. Letra B. Inibir a lactação com cabergolina e iniciar fórmula láctea para o recém-nascido. Letra C. Realizar a alimentação do recém-nascido com o leite materno após ordenha e pasteurização. Letra D. Liberar a amamentação após avaliação da carga viral e início da terapia antirretroviral para a mãe. No final da aula a gente responde essa pergunta. Devemos lembrar que o leite materno é mais que um alimento. Ele provém nutrição para o bebê, um vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, ele possui um papel imunológico na prevenção de doenças, ele é fisiológico, é o alimento mais completo e necessário que o bebê precisa. Ele melhora o desenvolvimento e melhora a saúde também da mãe, tanto física quanto mental. Então, começamos pelas definições. Aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno, com a exceção de xaropes e vitaminas que também estão presentes no aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, chás, sucos e água. O aleitamento materno é o leite materno de uso na criança, independente de estar recebendo outros alimentos. Aleitamento materno complementado é quando a criança recebe, além do leite materno, outros tipos de alimentos complementares, sólidos, que são progressivos ao longo da sua vida. E aleitamento materno misto é quando o recém-nascido ou o bebê recebe leite materno e outros tipos de leite. A realidade brasileira perante o aleitamento materno é que a amamentação que acontece na primeira hora de vida é apenas 68% dos casos. O aleitamento materno exclusivo nos menores de 6 meses é encontrado em 41% das crianças brasileiras. E as crianças em aleitamento materno entre 9 e 12 meses são apenas 59%. A mediana de tempo que as crianças ficam em aleitamento materno exclusivo no Brasil é de 54 dias, muito abaixo dos 6 meses preconizados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Em aleitamento materno, 342 dias, um pouco menos de um ano, que também é abaixo do preconizado de 2 anos. O aleitamento materno causa uma redução na mortalidade infantil, proteção contra a diarreia. Essa proteção é maior nos bebês em aleitamento materno exclusivo e tende a diminuir um pouco quando inicia a alimentação complementar. Proteção contra infecções respiratórias, que a gente vai falar um pouco mais na aula de asma, proteção contra alergias, proteção contra a hipertensão no adulto, proteção contra a obesidade até a fase adulta, promoção do crescimento da criança, também a promoção do desenvolvimento cognitivo desse bebê e o desenvolvimento da cavidade bucal, pois os movimentos necessários para o aleitamento materno são importantes para desenvolver a musculatura da cavidade bucal do bebê. As repercussões maternas do aleitamento materno, ele provém uma proteção contra o câncer de mama na mulher, a promoção do vínculo afetivo mãe-bebê, é uma questão de economia, pois o leite materno é grátis, e de qualidade de vida. Sabemos que crianças em aleitamento materno adoecem menos, faltam menos à escola, têm um melhor desenvolvimento cognitivo, ou seja, têm uma melhor qualidade de vida. Falando em amamentação, a gente deve primeiro pensar na fisiologia do leite materno. Nós temos 3 fases, a fase 1 e 2 da lactogênese, a fase 1 da lactogênese que ocorre antes do nascimento, na formação dos ductos lactários na mama, a hipertrofia das glândulas mamárias da mulher. A fase 2 acontece nos primeiros 3 dias, que é a expulsão do primeiro leite, também chamado de colostro, que ele é mais rico em proteínas e menos em gorduras. Após esses 3 dias, inicia-se a galactopoiese, que começa 3 a 4 dias após o parto, também conhecido como a descida do leite.
Sem o esvaziamento adequado da mama, a produção de leite diminui, pois nessa fase de galactopoese existe uma inibição mecânica à produção de leite. Essa inibição, causada pelo não esvaziamento da mama, ocorre uma diminuição na produção de leite. Ou seja, mesmo que o bebê não consiga mamar toda a produção de leite, a mãe deve realizar o esvaziamento da mama para que não ocorra essa diminuição na produção. Algumas noções também sobre o leite materno. O leite materno tem uma primeira fase, ali na fase 2 da lactogênese, onde a mãe produz o colostro, que é um leite com mais proteínas e menos gordura, qual dá um pouco mais de saciedade para o bebê e fornece mais calorias. O leite materno é rico também em IgA, que tem um papel imune muito importante na prevenção de infecções em mucosas do recém-nascido. Alguns outros fatores imunes também presentes no leite materno é a presença de IgM, linfócitos B e T, lactoferrina, lisozima e fator bífido. A coloração pode mudar conforme a dieta da mãe, caso a mãe possua algum sangramento na mama, o que é muito comum nos primeiros dias, pois a mudança da pressão pela amamentação pode causar o rompimento de alguns capilares e o leite possui uma coloração mais amarronzada. Isso é totalmente normal nos primeiros dias de vida do bebê. Alguns leites possuem a coloração um pouco mais azulada, que é comum em mães que fazem a ingesta de vegetais verdes escuros. Uma das partes muito importantes da consulta pediátrica e da avaliação do recém-nascido é a avaliação da mamada. O posicionamento correto do bebê deve ter o rosto de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, na posição de cheirador. O corpo do bebê deve estar próximo ao corpo da mãe, preferencialmente o bebê com a roupinha aberta na frente para possuir um contato pele a pele. A cabeça e o tronco devem estar alinhados, sem torção da cabeça para algum dos lados, que desfavorece a amamentação. E o bebê deve estar bem apoiado. A avaliação da pega da mama. A auréola deve estar mais visível acima da boca do bebê que embaixo. A boca do bebê deve estar bem aberta, com o lábio inferior voltado para fora, com a boquinha de peixe. O queixo do bebê deve estar tocando a mama da mãe. Mães que têm uma produção de leite muito grande e que o bebê se satisfaz com uma menor quantidade, elas podem realizar a ordenha do leite materno para futuro armazenamento e uso em momentos que a mãe não consiga amamentar. A partir do 4º mês, no Brasil, as mães geralmente retornam ao seu ambiente de trabalho e os bebês reduzem a quantidade de aleitamento materno. Com a ordenha e armazenamento do leite materno, a gente pode aumentar o aleitamento materno exclusivo do 4º ao 6º mês de vida. A ordenha também pode ser utilizada quando a mama está engurgitada e dolorosa, o que pode, como eu já falei, diminuir a produção de leite materno. A ordenha deve ser adequada, com o uso de máscara, touca e um adequado higiene das mãos. O armazenamento deve ocorrer num vasilhame de vidro esterilizado e que possa ser fervido pelo menos por 15 minutos. Após a ordenha, deve-se anotar a data no frasco e pode-se guardar em geladeira por até 24 horas e em freezer congelado na posição vertical por até 1 mês. O descongelamento nunca deve ser realizado em micro-ondas. Deve ser realizado em banho-maria até uma temperatura que fique agradável para a ingesta do bebê. E a gente não deve ofertar em mamadeiras, e sim em copinho, xícara ou colher. Lembrar também que quando for orientado o armazenamento, o vasilhame ou o frasco de vidro não deve ser enchido até a borda, se for congelado, pois o leite materno pode expandir o volume e estourar o vidro. Algumas dificuldades comuns no aleitamento materno são a pega incorreta, mamilos planos ou invertidos, engurgitamento materno, trauma mamário, mastite e abscesso mamário. Quando confrontados com a pega incorreta, nós devemos orientar o correto posicionamento do bebê na amamentação. Isso vai diminuir a dor da mãe ao amamentar, tornando a amamentação um momento mais afetivo entre a mãe e o bebê e sem traumas. Na presença de mamilos planos ou invertidos, a nossa avaliação deve contar com o exame físico das mamas da mãe e quando confrontados com essa situação de mamilos invertidos ou planos, a gente pode usar adaptadores de silicone para melhor
pega do bebê. Em casos de engurgitamento mamário, a gente deve orientar que a mãe faça a ordenha do leite materno, podendo ou não armazenar ele para uso posterior ou doação em bancos de leite. Nos casos de trauma mamário, fissuras no mamilo, a gente pode orientar medidas locais de melhora dessas condições, orientar que o bebê comece pela outra mama, mas também não deixe de realizar a amamentação naquele local, pois vai diminuir a produção de leite. Em casos de mastite, a gente pode orientar o uso de bolsas de água quente, de calor local e a contínua amamentação do bebê para que diminua esse processo inflamatório. Não devemos liberar a amamentação em casos de mastite quando há abscesso mamário ou a mãe esteja apresentando febre, apenas após 48 horas do início do antibiótico. Existe a crendice que algumas mães, principalmente pela pressão familiar e pelo reforço de outras pessoas, que elas possuem pouco leite ou leite fraco. Isso não é verdade. Apesar da coloração do leite materno ser um pouco mais clara que a do leite de vaca, o leite materno não é mais fraco, ele é o alimento ideal para todo bebê humano. Existem algumas contraindicações formais ao aleitamento materno. As contraindicações ao aleitamento materno preconizadas pelo Ministério da Saúde são mães HIV positivas, as quais devemos usar cabergolina e contraindicar o aleitamento materno, prescrevendo fórmula infantil desde o nascimento. Mãe com tuberculose ativa não tratada, podendo se retornar o aleitamento materno após 2 semanas de tratamento. Mãe com presença de herpes ativa nos seios, recém-nascidos com erros inatos do metabolismo, como galactosemia, fenilcetonúria ou doença do xarope do bordo. Esses pacientes irão apresentar hipoglicemia logo após o nascimento e piora da hipoglicemia e do estado geral após a amamentação. A amamentação também está contraindicada quando a mãe faz uso de alguma medicação que não se deva amamentar, como quimioterápicos, citotóxicos e radioterapia. Na presença da mãe com uma doença grave, como psicose grave, choque, eclâmpsia ou em coma, obviamente não podemos liberar a amamentação. Lembramos que não são contraindicações da amamentação a presença de hepatite B, hepatite C, citomegalovirose, febre, fumo ou uso de álcool. No caso da hepatite B, devemos vacinar a criança e realizar a imunoglobulina contra a hepatite B. Agora voltamos à nossa questão do Revalida de 2015. Uma mulher de 19 anos de idade não fez pré-natal e foi internada na maternidade em trabalho de parto. Nasceu uma criança do sexo masculino e em boas condições. Os exames realizados na admissão da paciente revelaram uma sorologia positiva para HIV. Em relação à amamentação, assinale a alternativa correta. Estimular o aleitamento materno sobre livre demanda, inibir a lactação com cabergolina e iniciar fórmula láctea para o recém-nascido, realizar a alimentação do recém-nascido com leite materno após ordenha e pasteurização, ou liberar a amamentação após avaliação da carga viral e início da terapia antirretroviral para a mãe. Resposta correta B, inibir a lactação com cabergolina, iniciar fórmula láctea para o recém-nascido.